No futebol você tem que ter craque. E craque é o Mbappé. 14 gols, passou o Pelé, passou o Messi e vai passar o Klose da Alemanha. Eu acho que ele vai ser o maior artilheiro das Copas em pouco tempo. Eu acho que nessa Copa ainda, eu acho que ele vai ser um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. Porque ele tem tudo pra ser isso. Que show do Mbappé. O cara chamou a responsabilidade o jogo todo. É jogador grande. Um show do Mbappé na primeira fila do estádio. Que show do Mbappé. O cara chamou a responsabilidade o jogo todo. O cara criou chance o jogo todo. É jogador grande. É jogador que chama a pressão na hora que interessa. E essa seleção da França que eu tô vendo aqui, ó, do lado do campo, é a favorita ao título da Copa, na minha opinião. Quando resolveram jogar, foram uma máquina de criar jogada. Uma máquina. É uma França que tem que respeitar. Quando Olise e Mbappé querem jogar, esquece. O Olise é babaquinha, é marrento, mas como joga? E o Mbappé chama a responsabilidade como nenhum jogador chamou por enquanto nessa Copa do Mundo. Mbappé é... Impressionante esse time da França. Olise, Mbappé, o Pamecano. É uma coisa extraordinária. O cara que faz o primeiro, faz o terceiro gol aqui, ó. Aqui a bola, ó. A bola. Então, o cara que tá bem fisicamente, bem treinado, não tá machucado. Uma seleção incrível. Ah, jogou mal pro primeiro tempo. Porra. O jogo é 90 minutos. Entendeu? O Senegal jogou bem os 45, jogou, mas, pô, pra jogar futebol você tem que ter craque. E craque é o Mbappé. 14 gols, passou o Pelé, passou o Messi e vai passar o Klose da Alemanha, tá bom? Mbappé, Rádio Caque Neto, arrebentando a boca do balão. Isso, Mbappé. O Neymar começou a treinar hoje pra jogar contra o Haiti. O Mbappé fez 2 no primeiro jogo. Pô, brincadeira? Vai, França, Savá, Trebi. Você pode dizer que foi o melhor segundo tempo da Copa, né? Verdade. Porque o primeiro tempo foi horrível. A França, no primeiro tempo, jogou tão mal quanto o Brasil jogou contra Marrocos. Eu acho que jogou até pior do que o Brasil, porque não deu um chute na direção do gol. No segundo tempo, a França deu uma melhorada coletivamente, mas o que definiu o jogo foram jogadas individuais de jogadores que podem decidir em qualquer momento. Uma enfiada de bola excepcional do Olise pro Mbappé. Assim, eu tava no estádio sentado, todo mundo olhando o jogo, olhando a partida, o movimento. Quando o Olise enfiou aquela bola, ninguém tinha visto o Mbappé. No estádio, eu tô falando. Torcida. Fez aquele barulho assim, oh! E o Mbappé fez o gol. Porque ninguém viu, só ele viu aquela jogada. Só ele viu a movimentação do Mbappé em diagonal e ele deu aquela enfiada de bola cortando o meio. Cara, foi espetacular a enfiada de bola dele. Verdade. A definição do Mbappé foi também ótima. Depois teve a outra jogada individual, que foi a entrada em diagonal do Barcola, que fez o segundo gol. E o terceiro foi um chute de longa distância, que na minha visão o Mendy falhou, tá? A bola foi muito longe, não foi fora, não foi alta no ângulo, nada, ele pulou atrasado, ele poderia ter feito melhor. Não foi frango. Eu tô falando que ele poderia ter feito melhor, né, o Mendy. O segundo tempo, a França definiu o jogo porque ela voltou um pouco melhor coletivamente, mas tem cartas na manga. Esse é o problema. A França tem cartas na manga. Ela pode jogar muito mal uma partida, ou um primeiro tempo, ou um tempo, que ela tem 3, 4, 5 jogadores que eles podem definir o jogo numa jogada só. E não é definir individualmente. Eles pensam o jogo, enfiada de bola, ultrapassagem, mudança, sair em Barcola. A seleção da França vai ficar agressiva do mesmo jeito. Então, ela é, sim, uma das grandes favoritas à Copa do Mundo, porque ela tem carta na manga. A Espanha não tem carta na manga. É só o Lamine Yamal e o Nico Williams do outro lado. Eu acho que ele vai ser o maior artilheiro das Copas em pouco tempo. Eu acho que nessa Copa ainda, eu acho que ele vai ser um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, porque ele tem tudo para ser isso. Ele é um jogador, porque não é só ele. Na França você tem o Dembélé, que ele joga aberto pela direita, ele joga aberto pela esquerda, ele vem e faz um 10 e ele entra de centroavante. Ele faz assim no PSG. O Dembélé no PSG, ele é livre, ele se apresenta em todos os lugares. E o ataque da França, praticamente, quase todos fazem a mesma coisa. Tem essa mobilidade. Eles ocupam todos os espaços. O Olise, uma hora joga aberto na esquerda, outra hora ele é um 10, enfiando uma bola pro Mbappé e tá fazendo
está fazendo o papel de centroavante, mas ele faz papel de ponta direita, de ponta esquerda. O Doué uma hora ataca pela direita, depois ele vai lá para o outro lado, para a esquerda. E o Barcola, quando entra, é a mesma coisa. Então a França tem, do meio para frente, um leque de jogadores que o adversário não sabe em qual posição que realmente aquele cara vai jogar. Eles entram em campo, eles têm um desenho tático para dar saída de bola, vai dar saída, fica um aberto lá, outro lá, fica aquele desenho, como toda a seleção tem. A partir do ponto que a bola rola, aqueles caras da frente da França, eles podem estar em qualquer lugar a hora que eles quiserem, porque eles têm essa liberdade de movimentação. E hoje em dia, num futebol intenso, num futebol que a força física prevalece, que a marcação é a coisa, para muitos, a mais importante no futebol. Primeiro vamos marcar para depois ganhar. A França faz diferente. A França ela ganha atacando, se movimentando, deixando os atacantes livres, com liberdade, com a intuição, a inventiva da jogada. Aquilo que o brasileiro sempre teve aos montes, né? O Brasil, dos anos 60 até o começo dos anos 2000, ele tinha jogadores aos montes que jogavam como os jogadores da França jogam, em todas as posições, criativos, finalizadores, cara que arma o jogo, cara que vai pro fundo e cruza, cara que entra em diagonal. Nós tínhamos diversos jogadores dessa forma. O futebol brasileiro, aos poucos, foi ficando robótico, cada um no seu lugar. Aquele famoso futebol posicional. Futebol posicional é aquele futebol chato, que não acontece nada se não for programado. E a França é aquela seleção que, assim, a desobediência, né? Lá na França, quem é desobediente